Mila, parece que o pessoal está demorando um pouquinho mais de entrar agora no segundo bloquinho, né? O que é a novação em pagamento, quando é que eu estou inovando, o que é a consignação em pagamento, quando é que eu estou consignando, o que é a compensação, quando eu estou ocorrendo, fazendo uma compensação, quando eu estou subrogando a dívida, quando eu estou dando em pagamento. Você pode perguntar assim para mim, ô Pro, e as obrigações divisíveis e indivisíveis? Lembrando que para as obrigações divisíveis e indivisíveis, como a gente vai ter aquela 1 hora antes da prova, certo? Eu deixei obrigações divisíveis e indivisíveis para aquela 1 hora antes da prova. Porque como a ideia, eu sei que a gente não vai ter revisão nesse terceiro, digamos, nesse terceiro momento, nessa terceira unidade, mas como vocês já vão fazer, faz parte do trabalho, né, o questionamento sobre obrigações divisíveis e indivisíveis. Então, vocês já vão ter estudado obrigatoriamente o conteúdo antes. A gente revendo o conteúdo naquele momento, vocês vão poder trabalhar melhor as questões da prova, tá bom? Então, Mila, enquanto a galerinha volta, vamos dar continuidade, porque senão não vai dar tempo aí de ver o conteúdo, beleza? Olha só, o que a gente está falando em inovação? Novar, né? Novar uma dívida. Quando a gente está falando da questão da novação da dívida, e aí eu até venho aqui para o nosso slide, isso é interessante, você vê que a gente passa aqui, ó, das obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis está no nosso trabalho, é o que a gente vai ver na semana que vem, 1 hora antes da prova, na quinta-feira. Obrigações solidárias, tá? Depois a gente tem a transmissão das obrigações, assunção da dívida. Assunção vem de assumir a dívida, ou seja, a possibilidade que o Código Civil de 2002 ele traz de que um terceiro ele possa assumir a dívida por você. Ingrid, que máximo! Quer dizer que alguém pode assumir a dívida por mim? Pode. Isso é difícil na prática, mas o Código Civil permite. Perceba que isso está no 299, quando ele diz que existe essa opção de um terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que tenha o consentimento expresso do credor. Então, por exemplo, o banco anule que um terceiro ele acabe assumindo a dívida por você e, claro, exonerando você da dívida primitiva, salvo, e é que ele coloca como exceção, se ao tempo em que se assumiu a dívida, né, era insolvente e o credor o ignorava. Ou seja, salvo se ao tempo em que se foi... Espera que eu acho que eu acabei descendo aqui. Salvo se ao tempo em que foi assumir a dívida, esse terceiro, ele era insolvente. Não dá para ser insolvente. Esse terceiro, ele tem que ser solvente, senão ele não vai poder assumir essa dívida, tá? O parágrafo único chega a dizer que qualquer das partes pode, inclusive, dispor de um prazo para que o credor possa consentir, né, nessa nova assunção da dívida por um terceiro, interpretando o seu silêncio como recusa. Por isso, Mila, por isso, Oliver, que vocês tanto escutam falar que no direito civil, repito eu, no direito civil, o silêncio é interpretado como recusa. O silêncio é interpretado como recusa e não como uma anuência. Então, um terceiro, meu pai, minha mãe, meu tio, pode assumir uma dívida por mim? Assunção de dívida. Pode assumir a dívida no meu lugar. O que é assunção de dívida? Eu saio, a pessoa entra no meu lugar. É como se eu saísse para a pessoa assumir o meu posto. Pode, só que para isso tem que ter a anuência do credor. A assunção de dívida sempre existiu, bebê. O problema era que antigamente o credor os credores não eram pessoas jurídicas.
os credores eram pessoas físicas, né? Os donos de escravos. Vocês lembram disso? Lembram? Pois é. E como a assunção de dívida dependia da anuência do credor, às vezes virava uma questão pessoal. E daí o credor não permitia, por exemplo, que um terceiro comprasse ou pagasse aquela dívida, remisse aquela dívida, tá certo? Então, a assunção de dívida traz essa ideia. Eu tenho uma dívida no banco, alguém pode assumir a dívida no meu lugar, pode assumir as prestações do carro, do apartamento no meu lugar, ou até mesmo pagando comigo, pode, mas sempre lembrando que depende da anuência do credor. Belezinha? Ok. Amores, ademais, a gente tem também essa parte daqui que trata do título 3, a de implemento e a extinção da obrigação. A extinção quando a obrigação deixa de existir. Claro que se existe o pagamento, havendo o pagamento quitou-se, não há mais o que se falar em obrigação, tá? E aí a pergunta que muita gente costuma fazer é, quem é que tem a obrigação de pagar? Ora, o devedor tem a obrigação de pagar. Ele é quem tem que pagar. Mas muita gente vira para mim e diz assim, o filho do devedor tem a obrigação de pagar? Claro que não. E se esse devedor ele vem a falecer, o que acontece? Bom, a gente então vai ter que reunir os bens, tá certo? O patrimônio que esse falecido, que era devedor, deixou, para saber, Camila, Iesa, Débora, Oliver, presta atenção, se dentre os bens desse falecido, supostamente que ele deixou, ele deixou um imóvel e um carro. Ok, então eu vou utilizar o imóvel e o carro para quitar as dívidas. Ok, utilizei o imóvel, o carro, paguei as dívidas, mas ainda tem dívida. O banco, o agiota, os credores vão poder vir atrás de mim, filho. Não. A dívida do pai não transmite para o filho. Vou repetir, hein? Camila, Iessa, Débora, prestem atenção. A dívida do pai não transmite para o filho, ok? Então, a primeira coisa é meu pai morreu e só deixou dívidas. Vão poder me executar? Não. Mas ele não tem bem nenhum para pagar. Problema do credor. Se não tem bem nenhum para pagar, problema do credor. Não vai ter como executar. Segunda situação. Meu pai morreu, mas deixou um imóvel. Vai executar até a proporção do imóvel. Ok. Quitou a dívida massa. Meu pai morreu, mas a dívida supera o valor do imóvel. Vai poder entrar nos bens, no patrimônio do filho, etc? Claro que não, tá? Então, quem é que é responsável pelo pagamento da dívida? O devedor. Filho não é. Daí, uma pergunta também que até me costumam fazer é a respeito do cônjuge, tá? A respeito do cônjuge. Então, você já sabe que filho não responde por dívida de pai. Filho não responde por dívida de pai, ok? O que acontece é que da herança que o filho teria direito, ele só vai receber, a bem da verdade, se veio alguma herança, porque se o pai tinha dívidas, eu vou ter que abater as dívidas para saber o que é que vai restar de herança, tá? Agora, abateu todas as dívidas e ainda restam dívidas, vai poder adentrar no meu patrimônio? Claro que não, tá bom? E quanto ao cônjuge, manhã, como é que fica isso? Olha, o cônjuge é mais complicado, tá? O cônjuge é mais complicado pelo seguinte, a depender do regime de casamento, se comunhão universal de bens, se comunhão parcial de bens, se a participação final nos aquestos, a dívida daquele devedor vai comunicar
com o cônjuge ou com o companheiro. Peraí, Pro, deixa eu ver se eu entendi. Você é casada com o Luiz. Ok. Aí faz de conta que o seu regime de bens é a comunhão parcial de bens. Pro, isso quer dizer que a dívida que você contrair, o Luiz não, digamos, o Luiz não aproveitou nada disso. Faz de conta que você fez uma dívida e foi, sei lá, meu povo, foi fazer um safari na África. Você pegou 100 mil conto emprestado do banco e foi fazer um safari na África e o Luiz não aproveitou nada disso. Quer dizer que o Luiz vai ter que pagar os 50 mil com juros. Aham. A bem da verdade, o Luiz, ele é um devedor solidário. Ele deve, junto comigo, os 100 mil mais os juros, que deveria ser 50 mil meu e 50 mil dele, mas que o banco pode escolher executar os 100 mil da totalidade do casal. Então, muito cuidado com quem vocês casam, quando casam, como casam e com o regime de bens. Porque o único regime que vai te livrar absolutamente disso é o regime da separação total de bens. Qualquer outro regime de bens vai te possibilitar, né? Tem uma distinçãozinha aí para a comunicação final dos aquestos, mas qualquer outro regime de bens vai te possibilitar a comunicação das dívidas na questão do devedor, belezinha? Quem chegou depois, eu só fiz colocar aqui por conta do nosso tempo, que é curto, os tópicos que a gente está tratando agora, tá? Da novação, da consignação em pagamento, da compensação, da subrogação, da dação em pagamento, né? Que é a ideia da gente focar do conceito, a natureza jurídica, o fundamento e objetivo. Lembrando que ficaram faltando as obrigações divisíveis e indivisíveis. Pró, por que você não deu logo as divisíveis e indivisíveis? Porque as divisíveis e indivisíveis, vocês estão já elaborando o trabalho, e além disso, a gente vai ter 1 hora na véspera da prova, então eu vou conseguir trabalhar ali as divisíveis e indivisíveis, e que já vai ajudar vocês, né, utilizando a memória ali rápida, para responder as questões da prova. Belezinha? Então, amores, só para a gente poder retomar aqui, estávamos falando do adimplemento e extinção das obrigações. E daí eu te relembro que essa obrigação de quem deve pagar é de fato do devedor, que não vai alcançar o filho, tá? Não vai alcançar a mãe, não vai alcançar pai, alcança o devedor. E a depender do regime de bens, pode sim alcançar o seu cônjuge ou companheiro, tá? Ademais, uma parte que é importante é denominado de, vem para cá, da dação em pagamento, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, dação em pagamento. Está no capítulo 5. O que é dar? Não é doar, presta atenção. Dar em pagamento é diferente de doar. Dar em pagamento está prescrito no artigo 356 do Código Civil, que diz assim: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, tá certo? Então, olha só, vem comigo. As pessoas confundem muito doar com dar em pagamento. Amores, a ideia da doação, quando eu estou te doando. Débora, eu estou te doando, sei lá, não sei, eu estou te doando a minha correntinha de ouro. Então, pensa comigo, doação é um ato gratuito, tá? A doação, vocês vão estudar lá no Direito Civil 5, mas o principal aspecto da doação é que ele é um ato gratuito, ele não é um ato oneroso. Débora, para você poder receber a minha correntinha de ouro da minha vozinha, você não tem que
pagar nada por isso. Quando eu dou de forma gratuita, tá certo? Você não tem que pagar por isso. A doação, ela traz consigo a ideia de gratuidade. Eu estou te doando, ok? Então, doação é um ato gratuito, tá certo? Quando eu falo que eu estou dando em pagamento, dar em pagamento, né? Eu estou dando em pagamento. O que eu dou em pagamento? Eu estou dando em pagamento um imóvel, eu estou dando em pagamento um carro, eu estou dando em pagamento um cavalo da raça tal. Eu posso dar em pagamento várias coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte, Oliver, olha, eu chego para você e digo, eu sei que eu tinha uma dívida, na verdade, eu sei que eu sou sua devedora de 100 mil reais. O negócio é o seguinte, eu não tenho condições de pagar 100 mil em dinheiro, tá? Mas eu tenho uma construtora, ó, eu tenho uma construtora e eu tenho aqui há vários apartamentos. E os meus apartamentos, eu acabei de construir, eles estão bem avaliados, você pode verificar no mercado. Então, eu vou te dar em pagamento 2 apartamentos, cada um no valor de 50 mil, né? Que a gente chama apartamento pé duro. O que é apartamento pé duro? É aquele apartamento até sem piso, sabe como é? Cada um no valor de 50 mil, porque 50 com 50 vai haver a quitação da dívida. Então, estou te dando em pagamento dois bens, imóveis, carros, semoventes, para que haja uma quitação de dívida, ok? Essa é a ideia da dação em pagamento, dar em pagamento, ok? Dar em pagamento, já vejo o questionamento da Débora, é diferente da doação. Quando eu dou porque normalmente eu tenho um sentimento, eu gosto da pessoa, eu dou de forma gratuita, sem esperar nada da pessoa, não é porque eu devo nada para a pessoa. Eu dou porque eu quero o bem da pessoa, né? Eu dou porque eu quero, sei lá, por qualquer motivo, tá? Por uma questão filantrópica, etc. e tal. Na dação em pagamento, eu tenho um débito, eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação a ser cumprida e uma forma de satisfazer essa obrigação é a dação em pagamento. Belezinha? A Débora coloca assim, prof, quais são os artigos que tratam das obrigações sucessivas? No final da aula você me fala? Falo. Deb, e se não der tempo, qualquer coisa você me manda uma mensagenzinha no WhatsApp, me lembra, porque é muita coisa na minha cabeça, tá? E se não, a associação aí, se é aquilo, eu acabo esquecendo, tá bom? Qualquer coisa você me manda uma mensagenzinha. Sucesso? Beleza? Amores, então já vimos a dação em pagamento. Amores, outra situação é a novação. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, novar não é inovar, não, é nova, tá? A novação, ela está prevista no artigo 360 do Código Civil. Existem 3 hipóteses de você novar a dívida. Então, como é que eu novo a dívida? Você nova a dívida da seguinte forma. 1. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, e, meu povo, é a pior merda que existe na face da terra. Vocês me desculpem o termo, assim, sabe? Mas banco adora fazer isso. Chama os aposentados, pensionistas, e busca, você tem aqui um financiamento de 10 mil reais. Eu vou conseguir mais 5 mil reais, você já pagou 5. Aí o que faz? Coloca juros maiores, prazos maiores e nova a dívida, aumenta. Entenda, novar é uma ideia de renovar, ok? Novar, entenda como uma ideia de renovar. Eu vou renovar a dívida. Então, quando você está renovando a dívida, é como se você estivesse começando tudo do zero. Tudo que você pagou, ou seja, eles vão embutir ali. Isso acontece muito na prática, embutindo juros, aumentando os prazos. Os bancos fazem muito isso, as casas de crédito, tá?
com pensionistas, com aposentados, cuidado. É melhor, você vai ter mais tempo, mais prazo para pagar. Pode ler o contrato, que você vai perceber que ele é abusivo, desarrazoado e prejudicial para o cliente. Então, essa é uma espécie de inovação, tá? Uma espécie de inovação, tá certo? O devedor, então, ele vai fazer um novo contrato, contrair uma nova dívida, inclusive uma dívida maior, que vai... essa dívida maior, ela alcança a menor, né? Ela, digamos assim, ela engloba a dívida menor, a dívida anterior, e fica tudo numa dívida só, tá? Ou, o que é também a inovação? Inciso 2, quando um novo devedor sucede o antigo, ficando esse antigo devedor quite com o credor. Então, eu posso também fazer uma nova ação, tendo aqui um novo devedor, né? E que vai assumir o meu lugar. Então, eu posso ter uma nova ação com a assunção de dívida. Esse novo devedor, ele vai renovar a dívida, que era uma dívida minha, e vai assumir a dívida no meu lugar, tá? Então, observe, ele vai assumir a minha dívida e seria uma assunção de dívida. Só que quando ele for assumir a minha dívida, você poderia perguntar, não seria uma simples assunção de dívida? Você deveria 10 parcelas de 1.000. Ele não vai só chegar e dizer, vou assumir a dívida da Ingrid, vou pagar as 10 parcelas de 1.000 no lugar dela. Só que quando esse terceiro vai procurar o banco, aí o banco vai dizer assim, mas eu tenho que analisar a situação dele, o crédito dele na praça, né? A forma dele. E aí diz assim, para ele poder assumir a dívida no seu lugar, vai ter que ser 20 parcelas de 1.000. Ou seja, vai ser uma nova ação com assunção de dívida. Você percebeu? Ele vai assumir a dívida no meu lugar, mas a ideia é que agora, aí o banco vai contar aquela historinha, as coisas são mais difíceis, com a pandemia, com os juros, a análise, eles falam assim, deixa eu lembrar o termo, a análise, o perfil dele econômico, né, é como se fosse assim, o perfil dele não é no SPC Serasa, digamos, ele não está negativado. O perfil dele de bom pagador não é um bom perfil. Então, para ele vai ter que pagar 20 parcelas de 1.000. Nossa, meu povo, Deus me perdoe, mas Banco Bradesco, tem alguns bancos, sabe, Santander, são danados, principalmente bancos privados, são danados para poder fazerem isso. E daí, ao invés de inovar com a assunção de dívida, o que é melhor? Você que é advogado, você faria o seguinte, olha, já que esse terceiro quer assumir a dívida por você, deixa você como devedor perante o banco, fica você como devedor perante o banco. Daí a pessoa vai lá, paga para você, ou até dá o dinheiro para você e você paga, e não precisa haver uma subrrogação, né? Não precisa colocar a pessoa, uma nova ação com assunção de dívida, não precisa colocar a pessoa no seu lugar, porque senão isso pode, inclusive, acabar aumentando as parcelas, o cumprimento das obrigações a serem pagas. Combinado? Amores, inciso 3 diz assim, quando, em virtude de obrigação nova, uma obrigação que surge, né? Algo que não se espera, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, pensa comigo, eu tenho um fundo e este fundo, que é o credor, ele é substituído por um novo fundo, tá? E daí eu, então, que sou devedora, vou ficar quite com esse fundo que foi substituído antigo, pronto, então minha obrigação vai extinguir? Claro que não, viu? Quem dera fosse. E minha obrigação, ela vai permanecer, ela vai subsistir com esse novo credor, ela vai resistir, ela vai continuar com esse novo credor. A gente também pode dizer que houve uma inovação. Compensação. Amores, a compensação, ela está prevista no artigo 368 do Código Civil. E compensar, bom, a própria nomenclatura já nos remete, né? Compensar vem dessa ideia, olha, se eu estou compensando, né? Compensando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é extinguir a obrigação.
Então, eu vou dizer o seguinte, olha, Iessa, eu sou sua credora e você é minha devedora. Então, Iessa, você me deve 10 mil reais, ok? Eu sou credora, você é devedora, obrigação é de dar, pagar a quantia certa para a ProIngrid de 10 mil. Só que eu também sou sua devedora. Só que uma obrigação de fazer. Eu tenho uma obrigação de fazer. Eu tenho uma obrigação de lavrar, sei lá, 5 escrituras públicas para você, tá certo? 5 escrituras públicas para você, ok? E eu tenho essa obrigação de fazer, na qual eu sou devedora e você é credora. O que a gente pode fazer? A gente pode compensar. Diz assim, ó, Iessa, nem você me paga, nem eu te pago. A gente compensa uma pela outra. Eu faço as escrituras e o valor que seria das escrituras você não precisa me pagar. É como se eu já tivesse recebido. Porque senão eu toma os 10 mil, Iessa. A Iessa transfere de volta para minha conta. Toma os 10 mil, Ingrid, para pagar as escrituras. Aí o que a gente faz? Uma compensação. Amores, lembrando que no direito não existe nada de boca. De boca, só beijo e olhe lá. Então, eu vou nova no papel. Eu vou subrrogar uma dívida para alguém. Eu vou acrescentar mais um devedor, um co-devedor, né? Subrrogar vem de colocar mais um devedor. Eu vou subrrogar a dívida, colocar mais um devedor no papel. Eu vou compensar, coloca no papel. Eu vou dar em pagamento, coloca no papel. Eu vou doar, coloca no papel. De boca, nada é válido, ok? Nada é válido. Então, vem comigo. Da compensação diz exatamente assim, ok? Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Uma perguntinha até que eu estava esperando que vocês fizerem é, e se as escrituras derem 10 mil e, na verdade, a Iessa, né, estava te devendo 15, a gente pode fazer a compensação de 10 com 10 e a Iessa só ter que me pagar, só ter que me devolver 5. A diferença não tem problema quanto a isso, tá? Os valores não precisam ser iguaizinhos, meu povo, tá? Pode ser bem tranquilo. Eu estou dando em pagamento um apartamento de 50 mil. Ok, o restante do débito pode ser em dinheiro, tá certo? Eu posso fazer uma compensação com uma dação em pagamento, ou seja, eu posso extinguir essa dívida das diversas formas, das diversas maneiras possíveis, tá certo? Amores, além disso, a gente tem também essa parte que é muito bacana, que se chama da remissão da dívida. O que é remissão da dívida? Remissão da dívida é quando há a quitação. Se você ouvir o termo remiu a dívida é quitou, tá bom? Houve a remissão da dívida, houve a quitação da dívida. Segundo o artigo 385 do Código Civil, a remissão da dívida, desde que aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então, pense na remissão da dívida como um perdão. É como se a Iessa chegasse para mim e dissesse assim, Ingrid, a partir de agora, eu estou te dando um termo em que eu estou fazendo a remissão da dívida, em que eu estou aceitando, no qual eu estou acatando, tá? Que a gente está concordando que você não me deve mais nada. Por que a pessoa faria isso? Não importa, meu povo. Motivos religiosos,
filosóficos, paz espiritual, budismo, catolicismo, espiritismo, protestantismo. A pessoa se encontrou por ela própria, não sei se ela quis fazer, o que eu estou te dizendo é que é permitido, mas isso entre as próprias partes não pode acabar atingindo um terceiro. Então, quando a gente está falando da remissão, traz a ideia do perdão da dívida, tá? O credor, ele tem a autorização legal para poder conceder esse perdão civil da dívida. Confusão. Uma confusão. Pode haver uma confusão na dívida? Pode. Sabe quando você, meio que o devedor se torna o credor se torna devedor? Lascou-se. Aí quem é que vai pagar quem? Verdadeira confusão. Vai haver uma extinção da obrigação. Vem comigo. Porque confusão está previsto aqui, ó, no artigo 381 do Código Civil de 2002, e diz assim: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Ou seja, pode acabar acontecendo, e isso vem muito quando a gente está fazendo, falece o pai, falece a mãe, uma sucessão, né? Causa mortes, depois da morte do patriarca, da matriarca da família, no inventário e partilha. E o que acaba acontecendo é que a figura de credor e devedor acabam se misturando, outorgante e outorgado, tá? Isso faz com que haja uma confusão, e se há uma confusão, não existe mais dívida a ser paga, né? Acaba ocorrendo a extinção da obrigação. Se há um inadimplemento, lembra que eu estou sempre falando desse termo? Inadimplemento. Eita, já está o nosso tempinho aqui acabando. Inadimplemento da obrigação, né? Espera, calma. Volta. Meu Deus do céu. Inadimplemento da obrigação. Inadimplemento da obrigação. Toda vez que a gente está falando do inadimplemento da obrigação, significa a obrigação não foi cumprida. Seja uma obrigação cumulativa, seja uma obrigação alternativa, seja uma obrigação sucessiva. Não importa, a obrigação, ela não foi cumprida. Seja uma obrigação divisível, seja uma obrigação indivisível, fungível, infungível. Meu povo, uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ela não foi cumprida. E agora, minha pró, o que é que o credor vai fazer? Porque quem vai tomar a vanguarda disso é o credor. O devedor não vai ter interesse em fazer absolutamente nada. Ele vai ficar quietinho, inerte, parado. Amores, o próprio Código Civil, ele já traz essa resposta. Quando ele fala que vai caber ao credor executar, cobrar justamente do devedor o cumprimento desta obrigação. De que forma? Olha só, artigo 389, deixa eu só jogar aqui para o cantinho, diz assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Então, toda vez que houver o inadimplemento da obrigação, tá bom? Lembrando daquela ideia que tem que ser com culpa do devedor, com culpa do devedor. Lembra? Com culpa, com culpa, com culpa, com culpa, com culpa. E aqui a gente vai incluir com culpa ou com dolo, com culpa ou com dolo. Leia assim. Vai caber o quê? Vai caber sempre perdas e danos, vai caber juros, tá? Vai caber atualização monetária e como nós teremos aí uma ação, uma demanda judicial, honorários do advogado. A depender da situação, vai caber também a indenização relativa ao perecimento da coisa, como a gente já estudou. Não só as perdas e danos com juros, atualização monetária e honorários do advogado, mas também o valor equivalente à coisa que pereceu. Repito, não só isso, além de perdas e danos,
além de juros, além de atualização monetária, além de honorários do advogado, a depender da situação, o valor equivalente à coisa que pereceu. Amores, por conta do nosso tempo, está faltando a consignação em pagamento. Vem comigo, que ficou faltando aqui a consignação em pagamento. Cadê você, consignação em pagamento? Deixa eu ver se eu acho aqui a consignação em pagamento. Da cessão do crédito, da assunção da dívida, do lugar do pagamento em consignação. Como é que eu consigno o pagamento? Amores, e talvez até se eu for e voltar, nem deu tempo. Consignar em pagamento é o seguinte, olha, às vezes o devedor quer procurar o credor para pagar. E aí, ou até cumprir a obrigação de fazer, de não fazer, de dar. E o credor não quer receber. Ele diz assim, ó, Camila, você tinha que me pagar 10 mil. Você só está aqui com 9 mil. Aí você diz, não, eu pactuei 9, pactou 10 e se recusa a receber. Ou o credor sumiu no mundo. E agora, gente, a ProIngrid foi-se embora, se escafedeu. Como é que eu vou pagar para ela? Para evitar justamente, você tem que recair naquela ideia do inadimplemento, você ser cobrada com perdas e danos, juros, mora, honorários advocatícios, você poderá consignar em pagamento, ajuizar uma ação, isso mesmo, você ajuiza uma ação, em que você vai depositar o valor equivalente em dinheiro em juízo. Mas, para que eu vou fazer isso? Para que o juiz ele lhe dê uma sentença e com essa sentença você vai ter um título dizendo que você não deve mais nada para a pessoa. Então, sabe quando você quer pagar a pessoa, o credor, e o credor se recusa a receber? Sei lá, às vezes até uma birra pessoal, não tem problema não. Propõe ação judicial. O nome é de ação de consignação em pagamento. O juiz vai chamar o devedor para receber e ainda que ele se recuse, estou contando de maneira simplória, o juiz vai então dizer que a dívida está quitada, porque ele tem poder para isso, e vai te outorgar um título de quitação por meio de sentença. Inclusive, determinar até que, caso o seu nome esteja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que retire de tudo, tá? Tabelionato de protesto de títulos, SPC Serasa, absolutamente tudo. Então, vem comigo aqui rapidinho, olha, do pagamento em consignação. 334, considera-se em pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. A consignação, quando é que eu faço? Se o credor não puder, ou sem justa causa, ele se recusa a receber o pagamento. Ou ele não quer dar a quitação para o devedor. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, no tempo, ó, venha buscar suas sacas de café, e o cara não aparece para receber. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, o cara sumiu no mundo, foi para a guerra, está ausente, desapareceu, está em local perigoso, de difícil acesso, incerto. E se agora, meu Deus, morreu o pai, quem é que eu vou pagar? Eu pago para qual filho? Ok? Se tem litígio, tem uma ação trabalhista, para quem é que eu pago? Consigna em pagamento. Como é que a gente chama isso, manhã? Ação de consignação em pagamento. Artigos 334 e 335 do CPC 2015, tá? Deb, me manda uma mensagenzinha que eu te mando os artigos, tá bom? Encontro vocês, tem menos de um minutinho, encontro vocês na próxima quinta-feira. Não se atrasem, porque a gente vai ver obrigações divisíveis e indivisíveis antes da prova, que vai ser de suma importância. Lembrem-se também da entrega do trabalho, que é importante postar pelo Google Classroom, tá? Por favor, postem pelo Google Classroom, tá bom? Assistam esta aula várias vezes, porque vai ser tema da nossa prova. Desejo para vocês um excelente final de semana, meu povo lindo, e descansem muito.